qual é o melhor investimento? Ação ou criptomoedas? Qual que é o mais seguro? Qual que é o mais rentável? Qual que é o melhor para eu começar a investir? Quando se fala em ação, muita gente provavelmente deve pensar já em Wall Street, aquele pregão cheio de gente negociando a bolsa com maior desespero, maior furdúncio. E também quando se fala em criptomoedas, geral já deve pensar que é alguma coisa maluca, cheio de código, computador, máquina. Só que na verdade esses dois investimentos são bem mais simples do que parecem. Claro que para entender bem eles requer um certo conhecimento, porque sem nenhum tipo de conhecimento você vai com certeza perder o seu dinheiro em qualquer um desses investimentos, tá? Mas eu vou falar aqui as vantagens e desvantagens de cada um. Primeiro vamos falar sobre a segurança de cada um deles. Basicamente as ações são negociadas na corretora de valores, no home broker para ser mais preciso. Ou seja, basicamente o seu dinheiro nas ações fica guardado na corretora, tá? E as criptomoedas, elas já são um pouquinho mais peculiares, porque as criptomoedas, se você guardá-las nas corretoras de criptomoedas, que são chamadas exchanges, muitas delas têm muita chance de ser hackeada, porque criptomoeda é um assunto que está crescendo cada vez mais, está sendo cada vez mais valorizada. Teve várias exchanges aí no mundo que fecharam, que foram hackeadas, e muita gente que tinha seus bitcoins, suas criptomoedas armazenadas nessas corretoras, simplesmente perderam tudo. Só que as criptomoedas não acabam por aí, porque se você guardar nas corretoras é bem perigoso, mas as criptomoedas têm a opção de você guardar elas no seu pendrive, por exemplo. Você faz um backup e simplesmente suas criptomoedas podem ficar armazenadas no seu computador ou no seu pendrive. Sendo assim, ela fica totalmente imune a ataque de hack. Só corre o risco de você perder o seu pendrive em algum lugar. E já no caso das ações, não tem como guardar as cotas dela em um pendrive. Agora sobre proventos e dividendos. Basicamente, todo mundo sabe que muitas ações por aí distribuem os seus dividendos, que seria basicamente um lucro, seja ele mensal, trimestral, semestral, de alguma empresa, que são redistribuídos para você. Você ganha uma espécie de aluguel aí dessas ações. E a gente sabe que nas criptomoedas não tem essa opção. No caso dos dividendos, as ações acabam levando uma vantagem, tá? Sobre o preço das ações, elas podem ser negociadas em lotes de 100 para cima, ou podem ser negociadas no mercado fracionário. Você pode comprar 1, 2, 19, 29, qualquer quantia abaixo de 100. Você tem que comprar pelo menos uma cota para você ter essa ação. Você não pode comprar, por exemplo, meia ação. E já isso nas criptomoedas é perfeitamente possível. Bitcoins, eles têm várias casas decimais depois do zero. Se você não tiver um certo dinheiro para acabar comprando um Bitcoin de repente, você pode comprar meio Bitcoin, um décimo de Bitcoin, um centésimo, um milésimo de Bitcoin. E as criptomoedas, principalmente, têm muito mais variedade e muito mais oportunidade para quem tem menos dinheiro assim. Porque basicamente as ações, elas podem valer 10 reais, 20 reais, 30 reais. E no caso das criptomoedas, tem criptomoedas que valem menos de $1. E agora, a hora da negociação desses dois ativos. Basicamente, na bolsa de valores, ela abre às 9 horas da manhã e se encerra às 5 horas da tarde. Então, basicamente, é só essa hora que você pode negociar na bolsa, que você pode realizar seus lucros ou até perder dinheiro se você não manjar, né? Então, a bolsa de valores, ela é limitada das 9 às 17 horas, tá? Então, muita gente aí que de repente é mais produtiva pela madrugada, assim, ou mais pela noite, acaba não tendo esse privilégio de investir nas ações, por causa que vai estar fechada a bolsa de valores. E já nas criptomoedas, isso é perfeitamente possível, porque o mercado das criptomoedas é aberto por tempo integral, ou seja, o tempo todo ela está sendo negociada 24 horas por dia. Então, mais um ponto para as criptomoedas. No caso da oscilação e na volatilidade das ações contra as criptomoedas, os dois investimentos são bem variados, tá? São renda bem variável assim. O dia todo elas ficam oscilando para cima e para baixo. Só que as ações, elas variam, elas oscilam bastante, só que não é tanto como as criptomoedas, porque as criptomoedas, por elas terem muito mais casas decimais, elas acabam variando muito mais, tá? Oscilando muito mais. Então, em um dia, de repente, ela pode subir 100%, cair 80%, vários números assim bem altos. No caso das ações aí, ela pode subir 10%, 20%. Então, no caso da oscilação, as criptomoedas acabam ficando na frente. Só que isso nem sempre é tão bom, né? Porque do mesmo jeito que a oscilação pode subir para cima, ela também pode cair. Então, nesse quesito aí de oscilação, as ações acabam oscilando muito menos do que as criptomoedas. E agora, o potencial de crescimento de cada um desses ativos. Basicamente, as ações são de empresas normalmente, e se você pegar uma empresa boa, por exemplo, a Apple, olha só o tanto que ela cresceu desde que foi fundada até hoje. É a primeira empresa no mundo a alcançar o patrimônio de $1 trilhão, ou seja, ela vale mais de trilhões de dólares. Então, as empresas aí, se você investir em alguma empresa boa, o potencial de crescimento dela realmente é bem alto, tá? Pode ser um crescimento realmente exuberante. E as criptomoedas também não ficam atrás, tá? Porque não se trata, algumas delas se tratam de algumas empresas, mas muitas delas são criadas para resolver problemas, tá? Como no caso do Bitcoin, para facilitar a transação de banco para banco. Então, o potencial dessas criptomoedas acaba ficando bem pareável com as ações, tá? Com as empresas. Só que tem um exemplo aí da empresa do Facebook, né? Que ela tem ações já na bolsa de valores dos Estados Unidos, que ela tá fazendo a criptomoeda. Então, e como você pode ver aí, algumas empresas já estão tendo ações e estão indo para as criptomoedas, porque realmente são investimentos bem abrangentes os dois. Então, o que mais vale não é você ficar competindo um com o outro para ver qual que é melhor, e sim abrir a sua mente para os dois tipos, tá? Porque ambos são bem rentáveis se você tiver o conhecimento necessário. E a conclusão é que não existe um investimento melhor que o outro.
a ação não é melhor que a criptomoeda e a criptomoeda não é melhor que a ação. O que é melhor é você diversificar para você não correr o risco de, caso de algum problema, você perder todo o seu dinheiro. É interessante sim você colocar uma parte do seu patrimônio em ação, uma parte do seu patrimônio em criptomoedas, tá? Só que como eu falei, você tem que ter o conhecimento necessário, porque esses investimentos são de renda variável e se você não entender o suficiente, você vai com certeza perder dinheiro, para quem já entende, tá? Então tenha muito cuidado onde você vai investir, que de repente, se você quer começar agora, se você ainda tá em cima do muro, tá com uma dúvida cruel de qual você começa, né? Porque de repente você tem só R$1.000 para investir e investir de repente metade em cada não é tão bacana. É melhor você focar em alguma coisa primeiro, para assim que você aumentar o seu capital, você partir para novos horizontes. Então de repente, se você tem um interesse em começar em algum desses, devido a todas as análises aqui que eu falei, então no caso, se eu fosse começar, na minha opinião aqui, se eu fosse começar, eu começaria com as criptomoedas e assim que eu fosse recuperando meu investimento, começar a lucrar bastante, eu ia partir para as ações mais a longo prazo, tá? Para receber os dividendos e a valorização, só que eu continuaria nas criptomoedas. Então de repente, se você tem interesse em começar a aprender sobre as criptomoedas, eu tô deixando uma aula gratuita aqui, um e-book grátis, tudo certinho para você começar a aprender sobre os bitcoins, tá? Sobre as criptomoedas. Muita gente pode achar que para investir em ação em criptomoeda tem que ter muito dinheiro assim, mas a partir de R$100 você já consegue investir nas criptomoedas, tá? Você já consegue ter uma boa rentabilidade se você saber o que você tá fazendo. Muita gente acha aí que tem que ter muito tempo também, só que se você tiver pelo menos 2 horas por dia, você já consegue aplicar tranquilamente o seu conhecimento, tá? Também muita gente acha que é difícil, que é coisa de outro mundo, ver gráfico, ver análise. Se você realmente tiver a vontade, você aprende, porque só é difícil aquilo que a gente não quer aprender. E o melhor de tudo é que com as criptomoedas, você pode ter um resultado muito rápido, tá? Se você saber no que você tá investindo, se você tiver o conhecimento necessário, você pode ter um resultado, um retorno muito rápido.